Controlado até a expulsão, né? A gente, primeiro tempo, acho que finalizou 6 vezes contra 2 do adversário. E até a expulsão estava bem controlado o jogo. E depois disso, conhecendo já a forma do Lisca trabalhar e com os jogadores que ele tem, eu sabia que ele ia encher a área e começar a jogar bola lá, né? Além de ficar com o Bueno e com o Roger, ele levou o Luiz zagueiro e começaram a jogar bola. Essa foi a nossa grande dificuldade, né? Mas, assim, até a expulsão, tudo que a gente planejou, tivemos oportunidade até mesmo depois com a menos ali com o Bozelli e com o Love. A gente está muito satisfeito com a classificação. Carilli, tudo bem? Em relação a você ter colocado em campo uma equipe, a equipe considerada titular, né? Você vê a Copa do Brasil como talvez a prioridade do Corinthians nesse início de temporada? Por que a sua decisão de colocar os titulares em campo e não eventualmente preservar alguns jogadores? Primeiro, não tem que priorizar, né, cara? A gente está vivo em todas as competições. O time deu uma resposta muito boa jogando com essa base. Meu jogo com o Santos é só segunda-feira, né? Então tenho 4 dias aí para encher o tanque desses jogadores e tá todo mundo assim inteiro para fazer. Não é domingo para quarta, é quarta para segunda, né? Então a gente discute ali, a gente fica na dúvida, dá continuidade no time para dar mais conjunto ou não, mas o nosso primeiro tempo ele foi bom, né? Criando oportunidades, sendo agressivo. Aí depois, com a expulsão, eu tinha 2 para fazer, e muitos jogadores cansados em campo, fiquei na dúvida do Cleison ou do Love, aí achamos melhor ali tirar o Cleison por conta do segundo cartão, por conta do amarelo que ele já tinha, e a bola aérea que eu sabia que o Love poderia ajudar. Tudo ali, a gente faz tudo assim bem pensado, bem discutido, para que seja o melhor para o Corinthians. Então, não tenho que poupar se eu tenho um jogo só segunda-feira. Carilli, os jogadores foram unânimes ao dizer que o Ralf tem crédito, né, apesar do recuo hoje para o Cássio e a expulsão do Cássio. Esse tipo de jogada é uma jogada que tem que acontecer dependendo do jogo, ou você vai conversar de repente com os jogadores para tentar evitar? Ou é mesmo uma infelicidade, tem que continuar com a sua jogada, mas foi uma infelicidade naquele momento? Não, eu trabalho com os jogadores inteligentes, um grupo muito inteligente, sabe que essa bola não pode ser recuada dessa forma, não tem que falar nada, tem um grupo muito consciente. E erros, são todos seres humanos, os erros acontecem, eu erro numa escalação, erro numa substituição, porque a gente pensa uma coisa e de repente não acontece, não tem que falar nada não, e tem muito crédito sim, não só ele como o grupo todo. Fábio, aqui atrás, por favor. Apesar do controle no primeiro tempo, a intensidade foi ali até 15, 20 minutos, depois ela abaixou, o time recuou, para tentar ali fazer um jogo, entre aspas, um jogo normal. E no segundo tempo também. Depois do que passou, você até citou um pouco o cansaço no segundo tempo de vários jogadores. Talvez você repensaria hoje, falar depois do jogo é mais fácil, claro, mas ter colocado uma rapaziada de gás novo, jogadores que não vinham atuando, enfim, que estão com vontade de jogar, você acha que poderia ter feito isso agora que passou o jogo, enfim, pelo que você viu, os 90, ou você acha que você fez a estratégia certa nesse sentido? Então, isso que eu falo, vamos dar uma rodagem para aquilo que eu acho como base, ou vamos fazer substituição? As 2 vezes que a gente trocou muito o time não foi legal, porque não teve tempo para treinar, né? Você mescla e o conjunto, o jeito de jogar, foi assim em Novo Horizonte, foi assim em Ribeirão Preto, mesmo ganhando, a gente fez um jogo horrível. Então a gente tem essa preocupação também, né? Com certeza, se o jogo contra o Santos fosse sábado ou domingo, eu pensaria mesmo assim em ter mais gás para jogar no final de semana, né? Mas como é segunda, a gente discutiu muito a parte desde segunda para definir ontem que a gente ia fazer isso, né? Assim, é muito difícil falar ou fácil de falar depois que acontece, né? Foi isso que a gente imaginou, foi isso que a gente levou a campo. E repetindo, até a expulsão, mesmo a gente recuando, a gente estava conseguindo controlar bem o jogo. Carilli, tudo bem? Em função de uma invencibilidade que se foi, isso tira uma certa pressão, porque se fica contando, olha, agora são 12, agora são 13 de invencibilidade, quer dizer, entre aspas, perdeu no momento que podia, elimina um pouco essa pressão, você não entende assim? Uma outra questão, esse deve ser o time, essa base é o time para segunda-feira?
Bem perto disso, né? Já estou discutindo algumas coisas aí com a minha comissão. Pode acontecer algumas mudanças em cima do que a gente imagina do Santos. Pode acontecer. Qual que é a primeira pergunta? Você sabe que eu não levo isso para o grupo, cara. A gente ficou 34 jogos em 17 ali, eu nunca levo. Eu sempre gosto de pensar no dia, pensar no próximo jogo, pensar na próxima semana. Eu não me apego muito nessas coisas, não. O que funcionou hoje, que não funcionou, para a gente estar melhor ainda para o próximo jogo dentro da nossa ideia. Então, para mim, particularmente, não sei se jogador podem ficar lendo muito sobre isso. Eu, particularmente, não me apego muito nessas coisas. Carilli, tudo bem? Boa noite. A gente fez um levantamento aqui, tem um dado interessante sobre os seus números aqui no Corinthians. Você chegou ao seu 19º jogo de mata-mata. Você venceu 16 já. E você obteve muito mais êxito. Mas essa foi a primeira derrota sua em jogo de mata-mata, mas conseguindo a classificação. Primeira pergunta em cima disso. Você tem esse controle? Você sabia desses números? Por que esses números seriam importantes para você também, principalmente? Fiquei sabendo desses números em cima de uma entrevista que eu dei esses dias. Aí acabou falando sobre isso e eu procurei saber melhor. Acho que a primeira derrota em mata-mata, se eu não me engano. A gente saiu para o Inter em 17, mas perdemos nos pênaltis. E em 17, na Sul-Americana, a gente perdeu para o Racing, porque aqui empatou 1-1 e lá 0-0, né? Mas repetindo, assim, eu gosto... o próximo mata-mata é outro jogo, é outra história, né? E é um campeonato, assim, é um torneio que acaba te dando a chance de você, muitas vezes, ganhar uma e perder a outra e passar. Assim, nossos objetivos, mesmo nas dificuldades, o time está crescendo e acredito que vai crescer muito ainda, nossos objetivos estão sendo alcançados. Carilli, boa noite. Aqui mesmo, ó. Queria te perguntar sobre o Walter, goleiro que está sempre ali, né? Entrou hoje numa situação apertada do jogo, fez 2 grandes defesas ali no final. A importância de ter um jogador desse no elenco, que inclusive o Corinthians já confirmou que não deve renovar o contrato com ele. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse jogador e a importância dele para o grupo. O Walter chegou em 2013 no Corinthians, sempre que precisou, sempre foi muito bem. Temos o Kaique também, que jogou alguns jogos comigo, inclusive o jogo de 17 contra o Fluminense, que o Walter estava machucado e o Cássio voltando da seleção, quem jogou foi o Kaique, que também tem muita qualidade, formado no clube. A gente está tranquilo nessa posição aí, a diretoria tomou já decidiu em relação ao Walter, né? Mas tem muita coisa para acontecer até dezembro ainda. Carilli, aqui à sua direita, queria que você falasse sobre o... Claro, Zé, o mais importante para o Corinthians foi ter se classificado para a 4ª fase da Copa do Brasil, mas não pega bem perder em casa para o Ceará, mesmo sendo um time da Série A, que fez um 2º turno do Campeonato Brasileiro em 2018 muito bom, mas não é legal, né? Não é legal, e especialmente da forma como foi, né? Nós acabamos de ver aí o Carilli respondendo sobre 2 defesas do Walter, né? Por que não renovou, dando explicação e tal, mas é ruim, né? É aquele famoso banho gelado. Você está pronto para tomar aquele banho quentinho, ir para casa, aproveitar a família e tal, vem aquela ducha gelada, você fala, vai para casa não muito bem, começa a refletir sobre o que aconteceu. Amanhã talvez seja um dia diferente, porque já começa a pensar no próximo jogo contra o Santos e tal, mas até dormir acaba pensando um pouquinho no jogo, o que fez de errado, o que fez de certo, né, o que poderia ter feito vamos dizer assim, o melhor, vamos supor, para poder ajudar a equipe do Corinthians a não passar o que passou hoje, mas eu acho que ele deve estar mais preocupado em relação ao resultado, acho que nem tanto, mas a forma como aconteceu nos últimos minutos. A gente já vai ouvir o Gabigol, direto do estádio do Maracanã, mas ainda falando do Corinthians, nas 3 fases, até nessa que parecia muito mais tranquila do que as 2 anteriores, apesar do adversário ser mais qualificado, o Corinthians sofreu, né? Ferroviário, Avenida também Itaquera e hoje a derrota para o Ceará. O Corinthians sofre, eu acho que... Quando isso acontece, é perigoso para os outros? Quer dizer, o Corinthians avançando dessa maneira, pela história do Corinthians, pelo que a gente conhece de característica, pode ter um viés positivo para o Corinthians? Depende da forma como o Carilli vai trabalhar. Se ele utilizar, como isso sempre foi feito na história do Corinthians, olha,
passamos ali dificuldades e tal, e é um time que cresce nas dificuldades, provavelmente os times adversários terão que se preocupar. Mas acho que ele também vai se preocupar, porque já tem que ter um sinalzinho de alerta. Porque são três qualificações, sempre complicando, sempre tendo dificuldades. Uma hora você encontra uma equipe que vai te impor um pouco mais de dificuldades e você não consegue passar. Gabriel Barbosa, falando